Se você tem lá seus 20 e poucos anos como eu, provavelmente já ouviu falar do Triângulo das Bermudas, lugar misterioso e conhecido por ser uma área de sumiço de inúmeros navios e aviões, fato que fez alimentar várias lendas e mitos sobre a região. Mas por que será que todos esses sumiços ocorreram? O que existe de verdade nesse local? As lendas podem ser verdadeiras no fim das contas? Confira agora isso e mais nesse vídeo, que inaugura um novo quadro do canal, o Locais Misteriosos, em que trago as regiões mais enigmáticas do planeta, seus mitos e lendas, e tento desvendar seus mistérios. Saudações para você, humano! Quanto tempo, não é mesmo? Desculpem pelo sumidão no canal, mas tive que me ausentar por motivos de força maior. Uma força maior chamada meu computador quebrou e eu não tinha dinheiro para consertar. Ai ai, muito difícil ser uma gata ainda não monetizada nesse YouTube. Mas agora eu voltei. Eu voltei, agora pra ficar. E conto com seu apoio para incentivar o canal a continuar trazendo conteúdo. Então, desde já, peço para que se inscreva, se não for inscrito, deixe aquele like nada misterioso, e prepare-se para descobrir hoje sobre o Triângulo das Bermudas, mitos e verdades. O que é o Triângulo das Bermudas? Talvez, se você for mais novo, não tenha ouvido falar dele, mas o Triângulo das Bermudas era uma região muito popular há uns tempos atrás. O termo Triângulo das Bermudas foi cunhado pelo jornalista estadunidense Vincent Guedes, em 1964, num compilado de artigos para uma revista nacional. A área do Triângulo das Bermudas, também chamada de Triângulo do Diabo por alguns, é uma zona no Oceano Atlântico, localizada entre a ilha de Porto Rico, o arquipélago das Bermudas, e o território da Flórida, nos Estados Unidos, com alguns milhões de quilômetros quadrados. A zona é considerada uma das mais misteriosas do planeta, e foi palco de desaparecimentos enigmáticos de inúmeras embarcações e várias aeronaves ao longo dos anos, o que criou sua fama de lugar amaldiçoado. Reputação essa, que foi muito alimentada no imaginário popular no passado, por programas de TV, livros, filmes e séries, que passaram a falar do tema. Assim, uma aura misteriosa foi formada acerca do Triângulo das Bermudas, e de como se dariam, de fato, seus desaparecimentos. Será que realmente era uma área amaldiçoada? Os sumiços não deixavam rastros mesmo? Será que era um portal para outra dimensão? Desaparecimentos e mitos. Embora seja dito por muitos, que relatos desses sumiços existam desde bastante tempo antes, os primeiros registros formais escritos de desaparecimentos que deram início à fama da área, datam de 1945, mas só foram publicados 5 anos depois no jornal Miami Herald, pelo jornalista Edward Jones. Tal publicação no jornal, falava sobre o sumiço de 5 aviões de treinamento, e de um grande número de barcos na costa das Bahamas. Todos sumiram misteriosamente, levando consigo suas tripulações. Em 1952, o escritor George Sand contribuiu com o mistério, afirmando que havia inexplicáveis desaparecimentos marítimos nessa área, e ao longo dos anos seguintes, mais publicações sobre as lendas e desaparecimentos estranhos no Triângulo das Bermudas foram se multiplicando, assim como as teorias malucas para explicar os acontecimentos. Duas das publicações mais famosas se deram em 1964, quando a revista de ficção Argosy Magazine publicou um artigo detalhado, intitulado O Triângulo Mortal das Bermudas, mencionando fenômenos paranormais e eventos misteriosos, que faziam desaparecer automaticamente aqueles que navegavam ou sobrevoavam aquelas águas. E em 1974, quando foi publicado um livro chamado O Triângulo das Bermudas, pelo escritor estadunidense Charles Berlitz, que aumentou e muito o alcance do conhecimento das lendas sobre a região, popularizando-as. Dois dos casos mais emblemáticos de sumiços na área das Bermudas incluem o do voo 19 e o do USS Cyclops. Voo 19. Talvez o caso mais famoso envolvendo a região do Triângulo. Em dezembro de 1945, uma esquadrilha de 5 aviões torpedeiros saiu da base aeronaval de Fort Lauderdale, nos Estados Unidos, e entrou na região do Triângulo para um último treino, antes da formatura dos cadetes. No total, o grupo era composto por 14 pessoas, o que incluía pilotos, radiooperadores e artilheiros. O plano era simples: decolar, simular um ataque com torpedos e retornar à base. Porém, pouco mais de 1 hora depois da decolagem, o comandante da operação informou à base que o esquadrão estava perdido. Logo em seguida, não demorou muito para eles ficarem incomunicáveis e sumirem do radar. Foi organizada então uma missão de busca que enviou, a princípio, outros 2 aviões para o local do último contato.
Um deles, no entanto, em menos de 60 minutos de voo, e com 13 homens a bordo, também desapareceu ao se aproximar da última localização do voo 19. Após isso, a Marinha estadunidense colocou diversos aviões e alguns navios em operação de busca e resgate, os quais cobriram juntos mais de 520 mil quilômetros quadrados do Oceano Atlântico e do Golfo do México. Contudo, os paradeiros do esquadrão em treinamento e das outras 13 pessoas nunca foram encontrados. O SS Cyclops. O navio de carga foi definido pelos jornais da época como uma mina de carvão flutuante, por conta de seu tamanho e sua funcionalidade. Ele tinha quase 168 metros de comprimento, conseguindo acomodar até 13 mil toneladas de carga a bordo, e havia sido projetado para reabastecer as frotas da Marinha estadunidense com carvão, o que, por sinal, acarretava um alto risco de explosão, devido à alta quantidade de minério transportada. Em 1917, com a entrada dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial, o navio entregava subsídios para outras embarcações em todo o mundo, transportando, além do carvão, tropas e outros minérios. Assim, em 1918, após ser pesadamente carregado com minério de manganês, o SS Cyclops, que estava no Rio de Janeiro, partiu com pouco mais de 300 pessoas a bordo. Ele então ancorou em Barbados para reabastecer e depois, enquanto rumava aos Estados Unidos e passou pela zona do Triângulo, simplesmente desapareceu do mapa. Nunca foi encontrado rastro algum de destroços, apesar das exaustivas buscas realizadas após o incidente. Como mencionado anteriormente, há vários outros relatos de desaparecimentos misteriosos na zona do Triângulo, como os de outros dois navios, os quais fizeram a mesma rota que o SS Cyclops em 1941, do avião civil Star Tiger em 1948, do avião Star Ariel em 1949, e do avião cargueiro C-124 da Força Aérea Estadunidense em 1951. Dizem também que a escuna americana Ellen Austin entrou no Triângulo das Bermudas em 1881 e avistou uma outra embarcação, navegando sem rumo em direção a eles. Uma equipe de salvamento da escuna subiu a bordo do segundo navio e apurou que este estava vazio, mas navegava perfeitamente. O capitão do Ellen Austin tentou trazer o navio vazio de volta, mas uma tempestade separou os caminhos das embarcações e não se sabe o que aconteceu com aquele segundo navio depois disso. Há histórias até que remetem ao período das grandes navegações e indicavam que as bússolas utilizadas pelos navios não funcionavam na região, entre outros casos. Enfim, não há um número exato do total de acidentes envolvendo aviões e barcos na região, mas sim levantamentos, alguns divergentes, sobre as quedas e naufrágios que ocorreram no local. Contudo, fato é que foram muitos os episódios de desaparecimentos sem explicação na área, o que fomentou, durante muito tempo, um conjunto de lendas sobrenaturais e teorias da conspiração. Uma dessas teorias envolvia a presença de aliens. Os quais teriam estabelecido uma base submarina na região, abduzindo aeronaves e navios, para fazer experiências com seus tripulantes. Ok. Também há a teoria da queda de um meteoro alienígena gigantesco no local, o qual seria então o responsável pelas anomalias eletromagnéticas na área, mais ou menos como ocorreu no território de Wakanda, do Pantera Negra. Outra lenda envolvia a cidade perdida de Atlântida. Nessa variação da história, os Atlantes tinham uma tecnologia altamente desenvolvida, que consistia em cristais de fogo, os quais literalmente extraíam energia e disparavam raios. Todavia, experimentos feitos com tal tecnologia deram errado, fazendo com que a maravilhosa Atlântida acabasse afundando, ficando perdida para sempre. O poder desses cristais, contudo, estaria ativo ainda hoje no fundo do oceano, interferindo assim nos dispositivos tecnológicos de navios e aviões que passassem por aquela zona marinha. Uma outra variação da teoria dos aliens, mas o povo gosta mesmo de um ET, hein? Vou te contar. É de que haveria um Stargate no fundo do mar. Uma espécie de portal usado por raças alienígenas, como área de entrada do espaço, para nossa região. Desta forma, quando acionado, o portal causaria as tais anomalias que resultavam nos sumiços. Uma subvariação dessa hipótese é de que um mini buraco negro no oceano seria, na verdade, o culpado pelos desaparecimentos. Paradimensional. Uma última lenda envolvia a existência de monstros marinhos, como o Kraken. O Kraken é uma criatura de proporções gigantescas, e igual a outros monstros marinhos de mesmas características, ele habitaria as águas do Triângulo das Bermudas, literalmente devorando qualquer coisa que aparecesse em sua frente. Assim, com tanto mistério sem solução e explicações mirabolantes,
Muitas obras de ficção de vários gêneros, como terror, suspense, sci-fi e até comédia, foram produzidas a respeito do Triângulo das Bermudas ou utilizaram a fama da região como palco para suas histórias. Dentre essas obras, estão filmes como O Triângulo do Diabo, de 1975, O Triângulo das Bermudas, de 1978, o documentário Secrets of the Bermuda Triangle, de 2019, e séries inteiras ou alguns episódios delas, como é o caso da famosa Arquivo X, dos anos 90 a 2000. A verdade por trás dos mitos. Bem, tanto o hype sobre a região, tida por muitos como amaldiçoada, também levantou a curiosidade de cientistas e pessoas mais céticas, que se propuseram a dar explicações mais plausíveis para os misteriosos desaparecimentos. Desta forma, também existem teorias científicas acerca do porquê a zona do Triângulo das Bermudas ser tão perigosa e desaparecer com tudo e todos. Uma das teorias recentemente levantadas envolve explosões de gás metano. O metano ficaria armazenado em fendas profundas no fundo do oceano, e provocaria explosões capazes de interferir na flutuação das embarcações e no motor de aeronaves. Contudo, essa hipótese ainda causa controvérsia no meio científico. De uma maneira geral, a explicação mais aceita é que tal área do Atlântico Norte oferece risco devido às condições climáticas atmosféricas, além da dinâmica das correntes marítimas, que são dominadas pela forte corrente do Golfo. A formação de intensos nevoeiros sobre as águas do mar, ondas de grandes magnitudes, e a presença de tempestades tropicais, trombas d'água, fendas oceânicas, bancos de areia, recifes de corais, além da passagem de furacões no Triângulo das Bermudas, estão entre os perigos naturais encontrados nessa área. Porra! Tudo isso? Assim, essa zona acaba sendo marcada pela forte instabilidade climática, que somada ao isolamento geográfico da região e à dificuldade de comunicação, ajudam a explicar o porquê de tantos acidentes. Ademais, o Triângulo das Bermudas, na verdade, é uma das rotas de viagem mais usadas para se atravessar os continentes americanos, ou destes para o europeu e vice-versa, apresentando então, um elevado tráfego aéreo e marítimo. Portanto, quanto mais meios de transporte passarem pelo local, maiores são as chances de elevar o número de acidentes. Aliás, alguns cientistas afirmam que o Triângulo das Bermudas possui uma porcentagem similar de desaparecimentos e incidentes quando comparado a outras regiões do mundo que possuem características meteorológicas e geográficas parecidas. Mas, curiosamente, tais lugares não ganharam a mesma fama sobrenatural do Triângulo. E por que será? Bom, o mais provável é que esse seja um caso de viés de confirmação, quando as notícias sobre novos incidentes no Triângulo reforçavam ainda mais a fama já pré-concebida no imaginário popular, reiterando a noção de que aquele local em particular era amaldiçoado. Isso, somado ao frenesi criado pela exploração sensacionalista da região pelas diferentes mídias, alimentava muito a aura misteriosa acerca do Triângulo das Bermudas no passado. Falhas e erros humanos também podem ter contribuído para a ocorrência dos acidentes, ainda mais antigamente, quando não se sabia muito sobre a região. Hoje em dia, entretanto, especialistas têm estudado a área e feito mergulhos em expedições e projetos, na tentativa de se entender melhor os fenômenos que ocorrem no local e de localizar quaisquer destroços, usando mapas da região e as informações sobre os navios e aeronaves desaparecidos. Dessa forma, apesar da grande profundidade do oceano dificultar as pesquisas na área, alguns destroços até foram encontrados, de um avião e de um navio. Ambos desaparecidos no século passado, reiterando que a natureza dos desaparecimentos não é nada sobrenatural. Enfim, mesmo que não se ache o paradeiro final de todos os destroços, atualmente, a contribuição da ciência para a compreensão dos fenômenos no Triângulo das Bermudas tem sido de grande importância para o fornecimento de evidências e informações úteis para a navegação e a aviação. Estudos em áreas como meteorologia, geofísica e oceanografia têm ajudado a identificar possíveis causas para os desaparecimentos e também a melhorar a segurança na região, permitindo aos viajantes tomar decisões mais informadas e seguras ao passar pelo Triângulo das Bermudas. Contudo, muitas pessoas ainda temem o Triângulo e não querem nem saber de passar próximo à zona amaldiçoada. De toda forma, fato é que o Triângulo das Bermudas ainda é um local com grandes mistérios e fascínios, e mesmo que não tenha o mesmo hype de antigamente, ainda atrai a atenção de muitos por suas histórias. Bem, humanos, essa foi a conclusão dos mitos e verdades sobre o Triângulo das Bermudas. Quando eu era menor, eu lembro que a referência a essa área, como uma zona de desaparecimentos na cultura popular, era bem maior, e eu achava inclusive que a região do Triângulo em si, assim como todos os seus desaparecimentos, era uma lenda no geral. Não sabia que era um ponto literalmente existente no mar. Confesso que depois de saber isso tudo, eu sou uma das pessoas que não gostaria de passar pela zona do Triângulo das Bermudas nem a pau. Não pelas histórias mirabolantes, claro.
mas devido à instabilidade meteorológica e às demais condições naturais da região, que parecem ser as causas principais dos desaparecimentos. E vocês, o que acham? Coloquem aqui nos comentários. E se gostaram desse vídeo, não esqueçam de dar aquele like, e de compartilhar com aquele coleguinha que gosta de um local misterioso, ou com aquele que de cultura mesmo, só tem as bactérias do próprio corpo. Se inscreva no canal para mais curiosidades que não mataram um gato, e que com certeza não matarão você também. Obrigada, de nada. Miau.